Olá, pessoal! Eu sou a professora Emily e hoje nós vamos falar sobre vírus, definição e estrutura. A primeira pergunta que eu queria comentar com vocês é: será que todos os vírus causam danos? Estamos vivendo um momento de pandemia viral, onde se fala muito em infecção viral, em virose, mas será que vírus é sinônimo de dano sempre? Será que existem alguns vírus que não causam danos? É isso que a gente vai ver um pouquinho agora. Então, existe um tipo de vírus que não causa danos. Bem pelo contrário, ele causa uma tolerância à temperatura para uma planta chamada Dicanthelium lanuginosum. Essa planta ela é bem comum de ser encontrada em temperaturas mais quentes, né, em lugares mais áridos, em um calor mais efetivo mesmo. E se vocês olharem nessa imagem, a gente tem ali uma planta não colonizada e uma planta colonizada. O que isso quer dizer? Vejam que em 55 graus, a planta que não tem a presença do vírus, ela está sendo chamada de não colonizada e ela está com uma coloração bem mais fraca, né? O tamanho muito diminuto. Já do lado que está escrito colonizada, ela está sendo colonizada pelo vírus da tolerância termal. Então, na raiz dessas plantas existe o mutualismo de um fungo, que é o Curvularia protuberata, que quando esse fungo está infectado por um vírus, isso em conjunto com a planta, a partir da raiz, faz com que a planta tenha uma tolerância a temperaturas mais altas. Por isso o nome do vírus é vírus da tolerância termal. Então vejam que nesse exemplo, os vírus eles estão fazendo com que a planta consiga tolerar melhor a temperatura mais alta, se manter viável por mais tempo, crescer mais forte, mais saudável e mais bonita. Então nesse ponto a gente vê que o vírus ele não está necessariamente fazendo um papel, né, de mortalidade, de doença, ele está sendo benéfico para essa planta. Outro exemplo que a gente tem é quando a gente fala na doença de Marek. A doença de Marek é uma doença linfoproliferativa, bem comum de afetar aves, principalmente frangos, e ela é caracterizada pela infiltração de células mononucleares nos nervos periféricos. E além de afetar o sistema nervoso periférico, afeta também diversos órgãos e tecidos por onde tem, né, a passagem desses nervos. O que acontece quando a gente tem um frango infectado com um vírus chamado HVT, que é um herpes vírus de Peru? Esse HVT é um vírus que é conhecido como a vacina de Marek, porque quando o frango ou a ave está infectada pelo HVT, ele é capaz de estimular uma resposta imune muito mais eficiente, que faz com que a resposta à doença de Marek do frango seja muito mais branda. Então ele tem uma infecção mais branda, ele tem uma chance de sobrevivência muito maior. Por isso, inclusive, que chama-se o HVT de vacina do Marek, porque quando o frango está infectado com ele, ele consegue responder imunologicamente muito melhor a uma doença linfoproliferativa, tá? Então é bem interessante a gente pensar aí que, de novo, né, o vírus não necessariamente está causando uma doença, mas ele está protegendo o organismo. E mais um exemplo que eu trouxe para vocês, que eu acho bacana da gente relembrar, é a existência desses ovos azuis. Não sei se já tiveram a chance de verificar, né, um ovo desse presencialmente, eu nunca vi, mas já vi várias imagens, acho ele muito fofo. E o que tem nesse ovo azul? Tem a infecção por um retrovírus endógeno chamado EAVHP. É basicamente isso. Então, todos os outros ovos não estão infectados pelo vírus, o ovo que está infectado com EAVHP tem essa coloração azulada, né? Então, esse vírus, de alguma maneira, influencia no DNA do ovo, né? Na região gênica responsável pela coloração da casca, e aí você tem essa resposta que é visual a partir de um ovo azul. Tá? Então, de novo, nesse caso, não acontece nada nem com a pessoa que come esse ovo e nem com o ser que está em desenvolvimento ali dentro, né? Mas você tem aí só uma coloração diferenciada, mostrando então que nem todos os vírus causam danos, né? Os vírus, então, o que eles fazem? Eles influenciam, né? Alguns deles conseguem influenciar
bem consideravelmente a dinâmica de populações. Então, a gente tem vírus infectando animais, plantas, micro-organismos, algas, né, do fitoplâncton. Então, a gente tem vírus que infectam absolutamente todos os tipos de seres vivos da Terra. Essas infecções, elas resultam na lise das células desse organismo e na liberação de novas partículas virais, e dessa forma a infecção propaga, né? Alguns autores, eles trazem bem evidente a capacidade que os vírus têm de controle populacional. Então, são conhecidos como spring blooms, são os aumentos sazonais que acontecem em determinados momentos, onde você tem vírus fazendo um papel bem interessante de controle de população. Isso que a gente está vivendo agora é um controle populacional. Milhares de pessoas morreram pelo coronavírus, né? Milhares de frangos já morreram pela gripe aviária, milhares de porcos morreram com a gripe suína. Então você tem de tempos em tempos algum vírus que surge e que ressurge e que leva a altas mortalidades numa tentativa aí de controle populacional. Tá? Então isso acontece em todos os organismos, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, já tem vários registros de centenas de anos atrás que acontecem esses spring blooms nessa tentativa aí de controlar, né, esse crescimento demasiado populacional. Tá? Então nós vivemos em uma nuvem de vírus. A gente tem vírus no ar, na água, no solo, em todas as possibilidades de ambientes que a gente está inserido. Então a gente come e respira bilhões de vírus regularmente. Como então que esses vírus não nos causam doença? O que acontece ali? O que a gente tem no nosso corpo que faz com que a gente não fique doente o tempo inteiro, né? Então, nós temos um sistema imune extremamente eficiente, capaz de responder rapidamente a infecções. Por isso a gente não fica doente o tempo todo. Mas a gente tem contato com o vírus o tempo todo, né? Então a gente tem em todos os lugares que a gente frequenta. Nós, inclusive, carregamos genomas virais como parte do nosso próprio genoma, porque a gente vai ver que um dos tipos de infecção viral é quando o vírus coloca o material genético dele dentro do nosso organismo e esse material genético ele é incorporado no nosso próprio DNA. Então, isso quer dizer que se eu fosse fazer um pirossequenciamento, um sequenciamento de DNA meu, eu conseguiria ter ali relatado quantas vezes eu sofri com uma gripe, quantas vezes eu tive um resfriado viral, quantas vezes eu tive algum tipo de doença viral, porque esse vírus ele incorpora o DNA dele no meu DNA. Então a gente tem contando essa história, né, de quanto tempo aí a gente já tem esse controle, esse contato direto com o vírus. Tá? Além de que os vírus eles infectam toda e qualquer forma de vida, né? Então tem vírus específico que infectam outras bactérias, que a gente chama de bacteriófagos. A gente tem vírus específico de plantas, de água-viva, de paramécium, que é um tipo de protozoário, de peixe, de planta, de seres humanos, enfim. A gente tem vírus específicos para cada espécie, né? Animal ou vegetal ou de bactéria que existe. E os vírus também, eles têm uma capacidade de infectar células específicas, né? Então, não é todo vírus que infecta toda a célula. Eles têm algumas particularidades que a gente vai estar vendo que faz com que algumas células sejam infectadas e outras não. Ou que alguns vírus tenham afinidade ou especificidade por algum tipo de célula diferente. Então, a gente tem também algumas formas de entrada desse vírus na célula, né? A gente tem vírus chamados de retrovírus, por exemplo, que são elementos virais que intercalam no nosso DNA e que precisam, de alguma maneira, serem feitos um DNA a partir disso, para ele ser incorporado. A gente tem, justamente por essa incorporação no nosso DNA, a gente consegue traçar quais foram, ao longo dos milhares de anos, as infecções virais que ocorreram com seres humanos, o que garante, né, que essa integração dos retrovírus nos conte uma história evolutiva. Então, em determinados momentos, a partir de fósseis e de múmias, a gente consegue ver qual era o tipo viral presente naquele ambiente, naquele momento. E algumas dessas famílias continuam ativas até hoje. Então, se tem registros de tipos virais há 200, 300, há 1000 anos atrás, e hoje elas continuam presentes, né, como um sucesso evolutivo, continuam se replicando e continuam com essa capacidade de influenciar no nosso genoma. Tanto que o coronavírus, né, é um desses exemplos que já aconteceram outros surtos
com os vírus desse grupo, do corona, e ele retorna de tempos em tempos, causando ainda mais problemas para o ser humano, né? Quando a gente fala em vírus, eu gosto bastante de relacionar com um cavalo de Troia. O que é o cavalo de Troia, né? Conta a história que um determinado governante estava tentando ganhar uma cidade inteira e aí ele mandou para o seu oponente, né, para esse governante dessa outra cidade, uma estrutura feita enorme que parecia um cavalo e esse povo recebeu isso como um presente. Nossa, olha, aquele povo mandou pra gente um presente. Só que quando essa grande estrutura entrou dentro da cidade, dentro dela saíram vários soldados que acabaram dizimando parte da população e quem sobreviveu ainda foi utilizado, né, como trabalho escravo. Então, o que isso tem a ver com o vírus? O vírus, ele não tem a capacidade dele por si só sobreviver. Então, ele tem que viver dentro de alguma célula hospedeira. Ele precisa completamente de uma célula hospedeira para continuar sobrevivendo, tá? Então, por isso que a gente considera, né, alguns historiadores e estudiosos consideram o vírus como um ser não vivo, porque ele não é formado por célula e ele não tem a capacidade de sobreviver sem um organismo, né, sem uma célula viva, digamos assim. Então existem aí vertentes na ciência que é uma briga eterna, onde metade fala que o vírus não é vivo, outra metade fala que o vírus é um ser vivo sim, só que ele não tem ribossomo, outros falam que ele é uma partícula química apenas que migra aí pelo nosso ar e tem a capacidade de nos causar doenças. Então uma constante briga ainda na ciência que não está bem estabelecido sobre o que é o vírus. O que a gente sabe hoje é que ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele só sobrevive se estiver dentro de um organismo vivo. Sozinho ele não consegue fazer nada. Ele precisa estar dentro de um organismo vivo para ele conseguir sobreviver e se manter e se replicar e conseguir transmitir, né, esses vírus para outras células. Tá? Então, os vírus, considerando eles não vivos, né, como esse parasita intracelular obrigatório, a gente pensa que eles são muito inteligentes. Pelo pouco que eles são muito inteligentes. Porque ele precisa cuidar muito quando ele vai infectar um hospedeiro. Porque se ele for muito bem sucedido, né, se ele tiver uma infecção assim, power, o que vai acontecer? Ele vai matar o hospedeiro e vai acabar sendo eliminado. E aí, acabou, né? E daí ele matou o hospedeiro e ele morreu também. Porém, se ele infectar o organismo e essa infecção ser muito branda, muito passiva, a defesa do hospedeiro pode acabar impedindo o crescimento viral, né? Pode acabar impedindo a replicação e aí o vírus vai ser eliminado igual. Então ele tem que ter muito ali um nuance de equilíbrio de será que eu vou ser muito passivo ou será que eu vou ser muito power e chegar já acabando com tudo. Então os vírus eles têm aí uma inteligência considerável no sentido de tentar verificar como é que anda o sistema imune para ele poder, né, ter aí um boom de crescimento, de replicação, ou se ele se mantém mais quietinho, tentando contornar o sistema imune, para quando for mais favorável para ele, manter o processo ativo de replicação. Então, os vírus, assim que adentram num hospedeiro, o objetivo dele é se replicar, né? Ele quer formar uma progenie viral viável, para que ele consiga se manter viável dentro de outras células. E assim ele consegue se replicar, consegue formar novos vírus que vão continuar infectando outras células. Mas como a gente viu no início da aula hoje, nem todo vírus causa problema considerável, né? Alguns simplesmente existem ou interferem minimamente na vida humana, animal e vegetal. Então, as consequências que se pode ter quando a gente fala em vírus, né, em infecção viral, nenhuma para a maioria dos vírus. Então, ele simplesmente existe, mas não causa mortalidade, não causa doença. Ou um vírus de sistema respiratório como o corona, se ele para na minha pele, ele não vai causar nada, porque ele não é um vírus de pele. Então, dependendo do lugar onde está, o vírus não causa nada.
Alguns outros podem causar doenças, como por exemplo o coronavírus, quando estiver, né, no sistema respiratório, os vírus da influenza, da gripe, os vírus da hepatite podem causar doença. E alguns vírus são extremamente fortes, extremamente letais e causam a morte quase que imediata do hospedeiro, como no caso do Ebola, né, onde eu tenho uma evolução da infecção muito rápida que vai levar à morte desse hospedeiro. Tá? Então eles têm essas 3 possibilidades aí, considerando que parte dos vírus não causam nada, não se esqueçam disso, para a gente não relacionar sempre vírus com doença, tá? Então, o que é o vírus, né? Agora a gente colocando em uma pergunta mesmo, né? Em uma definição. Os vírus são micro-organismos muito pequenos, infecciosos. Alguns não gostam de chamar de micro-organismo por não ser vivo, então pode chamar de parasita intracelular obrigatório. E se você acha realmente que ele não é um ser vivo, você pode chamar ele de uma partícula química que não se reproduz sozinha. Independente se eu considero ele vivo, um parasita ou uma partícula química, de qualquer forma ele precisa de um hospedeiro celular vivo para ele conseguir ter a sua viabilidade. Tá? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Ele é um parasita intracelular obrigatório que não tem nenhuma capacidade de sobrevivência ou de existência fora de um hospedeiro celular, tá? E aí a pergunta do vírus é um ser vivo ou não, eu vou deixar isso para vocês. Eu tenho a minha visão particular, mas a ciência, como né, a grande pesquisadora que traz as respostas pra gente, ainda não está bem definida quanto a isso. Você tem 2 vertentes muito fortes nas ciências biológicas que parte concorda que é um ser vivo, parte concorda que não é um ser vivo. Então, isso não vem muito ao caso, não vai influenciar muito na nossa aula, porque o que a gente precisa entender é que o vírus ele não é formado por células. Isso é uma das explicações de por que ele não é um ser vivo. Tá? Porque todos os seres vivos são formados por células e apresentam capacidade reprodutiva. O vírus não é formado por célula. Ele tem capacidade reprodutiva? Tem, desde que esteja dentro de uma célula viva, né? Ou dentro de um hospedeiro vivo que garanta para ele os meios necessários para que ele consiga ter acesso a proteínas, a enzimas que vão fazer essa replicação e essa duplicação dele, tá? Como material genético, o vírus ele pode possuir tanto um ácido nucleico em forma de DNA quanto em forma de RNA, tá? Então, tanto faz. Vocês vão ver que dependendo do vírus é uma forma de armazenamento de material genético e eles têm uma capacidade bem interessante, que é de conseguirem sofrer mudanças no seu material genético. Então, eles conseguem ter uma variação aí bem considerável, tanto quando a gente fala de DNA quanto RNA, quanto a mutações. Então, eles são extremamente suscetíveis a mutações, e isso é o porquê, inclusive, que alguns tipos de vírus a gente não consegue fazer vacina, porque ele se modifica tão rapidamente que não tem como criar uma vacina contra alguma parte dele que não vá se modificar, tá? Então, os vírus são, de maneira geral, considerados aí uma partícula com capacidade de infectar um ser vivo, tá? Em relação à origem, existem algumas hipóteses de origem viral, né? Então, tem uma hipótese, por exemplo, que fala que é uma hipótese regressiva ou degenerativa, que fala que foram pequenas células que parasitavam células maiores, como da clamídia e da rickettsia. Então, você teria aí degenerando uma célula pequena, né? Até que você tenha apenas o material genético. Isso é uma das hipóteses. A outra hipótese fala da origem celular, então dizendo que provavelmente os vírus foram originados de pedaços de DNA ou de RNA que escaparam de células maiores. E aí você tem, para comprovar essa hipótese, a existência de plasmídeos e de transposons, né, que são os plasmídeos são os DNAs circulares das bactérias, que têm a capacidade de sofrer modificação, de pular de uma bactéria para outra. E os transposons são elementos saltadores do genoma, né? São pedaços de material genético que têm a capacidade de se inserir no nosso DNA, no meio de genes ou no meio de partes importantes e acaba influenciando também na nossa vida. Então essa é uma outra hipótese de que são pedaços de DNA e RNA que escaparam de células maiores e adquiriram a capacidade de se introduzir em outras células. E a última hipótese é que é uma hipótese coevolutiva, de que assim como as formas de vida na Terra evoluíram, algumas moléculas complexas que foram criadas inicialmente a partir da sua primitiva
formaram aí estruturas proteicas e ácidos nucleicos e se evoluíram para seres capazes de causar, né, esses problemas aí, a infecção de outras células vivas. Então, assim, independente de qual foi a origem, existem essas três hipóteses. Não é importante para mim ou para vocês a gente ficar debatendo qual foi a origem, né, qual é a hipótese mais aceita. O que sabe é que tem três, e assim como tem a discussão do que é do ser vivo ou não vivo, né, o vírus também tem essa variação quanto à sua origem, tá? Quando a gente tenta encaixar o vírus na árvore da vida, a árvore da vida é uma representação esquemática de todos os organismos vivos que existem no mundo. Né? Inicialmente, os vírus não estão em lugar nenhum. Se eu fosse colocar ele, eu colocaria ele bem aqui no meio, ó. Bem ali no meinho, porque ele não parece com uma bactéria, nem com uma arqueia e nem com os eucariotos. Não parece com nada. Então, seria aí um início desse ramo que diferenciaria os outros tipos de vida, tá? Então, ele não se insere corretamente em nada. A gente tem registro de vírus já desde a antiguidade, então sempre foi relacionado com uma partícula, com um veneno que não se sabe muito bem o que é. O que a gente tem de registro na literatura, né, é a peste negra, a peste de Atenas, a própria raiva, que são doenças virais que surgiram já há milhares de anos atrás. Então, se tem esse registro aqui de 1658, nesse texto, que fala que entre os venenos primários estão contados a língua e o coração dos morcegos, e até agora não se descobriu se comidos são da mesma natureza da peçonha do cão raivoso. O que isso quer dizer? Eles estavam conseguindo relacionar a raiva com os morcegos, não sabiam se pelo fato do morcego picar ou de serem comidos, eles poderiam, né, apresentar características muito parecidas com o cão raivoso. Então, eles estavam tentando relacionar a existência da raiva com um vetor primário, né, com esse morcego, e que essa raiva poderia também estar presente em seres humanos. Então, aí esse registro já é super antigo. Né? Quando a gente fala em vacina viral, a gente vê que o vírus da varíola foi a primeira vacina que surgiu, né, uma vacina contra um vírus específico, tanto que vírus do latim quer dizer veneno, porque lá em 1390 e poucos surgiram os primeiros relatos sobre vírus, né, que na época eles chamavam de veneno, e alguns anos depois, quase 400 anos depois, é que vieram os primeiros relatos de infecções virais comprovadas, né, que não era mesmo a bactéria, não era mesmo algum outro organismo, mas era um veneno que estava causando aquele problema. E em 1796, o Edward Jenner, ele criou então uma vacina contra a varíola, e foi o primeiro registro de vacina que a gente tem. Como que ele criou essa vacina? Ele pegava o sangue de pessoas infectadas e inoculava em outras pessoas. Então, na época, não se tinha o conhecimento de quantidade, né, de carga viral que estava sendo inserida ou diluição do vírus que estava sendo inserido. Só pegava a pessoa que morreu por causa disso, tira o sangue e administra em outras pessoas. Obviamente, grande parte da população que foi vacinada acabou morrendo, né, porque às vezes a quantidade de vírus inserido na pessoa era alto, ou a carga viral, né, estava em uma quantidade extremamente alta e levava à morte. Mas algumas pessoas conseguiram ficar vacinadas efetivamente. Então, tiveram, né, o contato, a inoculação de uma quantidade basal da varíola e conseguiram produzir uma resposta. Tá? E esse é o primeiro registro que a gente tem de vacina contra um vírus. Assim como eu comentei antes, os vírus eles são extremamente ubíquos. O que isso quer dizer? Todo e qualquer organismo é potencialmente parasitado por algum tipo de vírus. Então, existe vírus específico de rato, de tartaruga, de cobra, de planta, de água-viva, de bactérias, de protozoários, enfim, todos os organismos que existem podem e têm vírus específicos que os parasitam. Né? Então, o que não modifica em tudo isso é que todo vírus é um parasita obrigatório. Ele precisa estar dentro do organismo para conseguir, né, ter a sua atividade vital, digamos assim. Existem, então, vírus para animais, como mostra nessa imagem aqui, é um vírus específico de pele que causa essas erupções depois da cicatrização e a posterior mancha de pele.
Existem vírus específicos de plantas, né, que podem causar ou essas manchinhas brancas, como a gente está vendo, ou o nanismo, quando as plantas não crescem. E também existem vírus específicos que afetam bactérias, que são os bacteriófagos. Tá? Então, eles existem. Imagina que uma bactéria pode ter um vírus causando, né? Como se a bactéria ficasse gripada. Claro que não é assim que funciona, mas a bactéria ela sofre as consequências de uma infecção viral, né? Uma vez que o seu metabolismo para de funcionar para que sejam produzidos novos vírus. Então, é um sofrimento que ela tem também em decorrência da infecção. Os bacteriófagos, eles podem ser vírus de DNA ou de RNA e eles infectam exclusivamente organismos procariotos. Então, os bacteriófagos são os vírus de bactérias. E eles recebem esse nome específico justamente porque ele tem essa capacidade de infectar apenas organismos procariotos. Tá? Então, eles não infectam outros tipos de vida. Se a gente pega um bacteriófago e coloca em células humanas, ele não infecta, ele é exclusivo de procariotos. E os bacteriófagos são um dos tipos virais mais utilizados para manipulação na engenharia genética, onde são inseridos coisas dentro dele que se tem a necessidade de fazer entrar dentro de outras células. Então, existe essa capacidade também de manipulação para a engenharia genética. Os bacteriófagos eles estão muito bem manipulados em laboratório. Tá? Em relação à importância dos vírus, né? A maior parte dos tópicos de importância eles são relacionados à área médica. Uma vez que a gente entende que nem todo vírus causa doença, a gente também tem que ter a consciência de que o que nos influencia diretamente é a doença. Então, por isso que a importância dos vírus, na maior parte, está relacionada à área médica, né? Uma vez que eu tenho os herpes vírus, retrovírus, flavivírus, os vírus da cachumba, sarampo, gripes, doenças respiratórias, gastroenterites, raiva, ebola, encefalite, enfim, a gente tem vírus que causam qualquer tipo de doença. E as doenças são muito diferentes entre si. Então, a grande importância dos vírus, né, para seres humanos está relacionado com a área médica. Mas a gente não pode esquecer que a área econômica também pode ser consideravelmente afetada, né? A gente está vivendo uma pandemia agora que está causando um caos econômico, mas também os vírus que afetam a agricultura e a veterinária, né? Como o vírus da gripe suína, por exemplo, da gripe aviária. Então você tem aí esses booms, né? Esses spring blooms virais que podem sazonalmente causar grandes perdas econômicas, tanto na área vegetal quanto na área animal, e isso vai implicar uma perda econômica considerável. Tá? Então, eles são extremamente importantes tanto para a área médica quanto econômica. Em relação ao tamanho, os vírus eles são muito, muito pequenos, muito menores que bactérias, de 10 até 100 vezes menores. Então, nessa primeira imagem, a gente tem aqui um glóbulo vermelho, né? Aqui uma hemácia, do ladinho a gente tem uma bactéria, e vejam que do lado da bactéria tem uma bolinha amarela, que é o pox vírus, que é o maior vírus que existe, é o vírus da varíola, maior vírus animal e humano. Do ladinho a gente tem um bacteriófago e aí a gente tem umas bolinhas bem pequenininhas que está chamado poliovírus, que é o menor vírus humano, que é o vírus da poliomielite. Então vejam que quando eu comparo, o tamanho viral é muito diminuto, né? Extremamente diminuto. Então, por isso ele também foi uma das últimas micro-organismos, das últimas estruturas a serem descobertas. As bactérias, fungos vieram antes, justamente pelo tamanho diminuto, né? Pela falta de capacidade de visualização. Aqui outro esquema mostrando um paramécio, que é o protozoário, tem uma bolinha rosa ali em cima, que é onde está dando um zoom. Nesse zoom, a gente está tendo a comparativa aí do tamanho dos cílios do protozoário em relação a bactérias e aos vírus parasitando ela, para então ter essa noção, né, de quão pequeno é esse vírus, né, em relação a outros organismos que a gente já conhece, tá? Então, muito, muito, muito pequeno. E aí a gente parte para um segundo momento onde a gente entende o que é um vírion. Agora eu não falo mais de vírus, estou falando de vírion. O que é uma coisa e o que é outra? O vírus ele está bastante relacionado com a sua organização genética. Então eu tenho ali, como eu falei para vocês, o vírus nada mais é do que um pedaço de um ácido nucleico, podendo ser DNA ou RNA, que é envolto por uma capa proteica e tem a capacidade infectiva.
Porém, a partícula viral completa, ou aquela partícula viral que é infecciosa, a gente chama de vírion, porque é a partícula completa. O vírus pode ser só o pedacinho do DNA ou do RNA. O vírion, ele é toda uma estrutura completa capaz de infectar. Então, existem vírus, por exemplo, que são envelopados ou não envelopados. O vírion de um vírus envelopado obrigatoriamente conta com o seu envelope. O vírion de um vírus não envelopado não conta com a presença do envelope. Então, o vírion nada mais é do que a partícula viral completa. Então, não estou falando apenas do material genético, eu estou falando agora que tem, abraçando esse material genético, a gente tem um capsídio, né? Que são aquela capa proteica que protege e isola o material genético. Então, qual seria a estrutura, né, total de um vírion, a estrutura total de vírus? Eu tenho na parte interna desse capsídeo a presença de um material genético, que é chamado de núcleo, mas não confundam com o núcleo eucarioto, porque aqui a gente não tem delimitação nenhuma dentro dessa estrutura, tá? É só o DNA ou RNA jogados ali dentro dessa estrutura. Abraçando esse material genético, a gente tem o capsídeo. O capsídeo é uma capa proteica formada por várias proteínas que abraçam esse material genético. E alguns vírus apresentam ainda por fora do capsídeo o envelope. O que é o envelope? O envelope é a capa lipídica. Então eu tenho lipídios por fora desse capsídeo que dão uma proteção adicional para esse vírus. Então os vírus envelopados, eles têm, além do capsídeo, mais uma capa por fora, que é uma capa lipídica, tá? Então faz com que esse vírus ele consiga até sobreviver ainda, né, por mais tempo, ou fugir mais da resposta imune pela presença de uma capa adicional. Então aqui de novo, mostrando ali no meio um DNA, um RNA espiral. Ao redor eu tenho essas bolinhas roxas que são os capsômeros que formam o capsídeo, né? Nada mais é do que são proteínas que se organizam formando esse capsídeo. E alguns vírus, como esse esquema aqui de baixo, mostra que por fora do capsídeo, por fora dessas bolinhas laranjas, tem ainda um envelope, né? E esse envelope, ele é derivado da membrana das nossas próprias células, então das células que o vírus infectou. Como é que forma esse envelope? Aqui está mostrando, ó, ele é derivado sempre da membrana plasmática, porque o genoma viral não codifica lipídios. Então o que você tem ali embaixo é a formação de um vírus, né? Você tem essa linha verde sendo o genoma viral, as bolinhas coloridas ao redor formando o capsídeo, e quando esse vírus vai sair da célula hospedeira para infectar outras, ele carrega parte da nossa membrana plasmática, formando uma outra camada, que é o envelope. Então, esse vírus representado nesta imagem é um vírus envelopado, tá? Além de ter o seu capsídeo, né, abraçando o genoma, ele tem ainda por fora esse envelope que é lipídico, derivado da nossa própria membrana fosfolipídica que forma nossas células. Aqui um comparativo, então eu tenho o vírus envelopado e o vírus nu, né, ou não envelopado, considerando o vírus nu tendo na sua composição apenas o ácido nucleico e o capsídeo. E o vírus envelopado, ele tem o material genético, o capsídeo e o envelope por fora, protegendo toda essa estrutura, tá? Então essa é a organização aí de morfologia básica. Os vírus são classificados inicialmente em envelopado e não envelopado. E aqui mostrando então o vírus não envelopado, para mostrar de novo para vocês que ele tem um ácido nucleico, né, formando a parte central, e abraçando essa capa central aí, esse ácido nucleico, existe um capsídeo, que é uma estrutura proteica, e os vírus que são envelopados podem ter por fora disso um envelope que é formado por fosfolipídio, certo? Em relação ao seu DNA, como é que funciona o DNA viral ou RNA viral, né? Como é que funciona a sua organização genética? Existem vírus que são formados por DNA e por RNA. Então essa é a primeira separação que a gente tem. Além dessa separação, alguns vírus são formados por fita simples de DNA ou por fita dupla de DNA, ou ainda em DNA circular.
Já nos vírus de RNA, eles podem ter tanto a polaridade positiva quanto negativa, né? Ou seja, esse RNA pode ser feito tanto a partir da fita senso de DNA quanto a fita antissenso. Esse vírus de RNA ele pode ser linear, mas segmentado, considerando que cada segmento é responsável pela formação de uma proteína, ou ele pode ser de RNA de dupla fita segmentado, né? Então a sua organização é sempre dupla. Lembrando um pouquinho do dogma central, como é que funcionava lá, para a gente entender essa questão de genoma viral. A gente tem um DNA que é transcrito em RNA, que é traduzido em uma proteína. Porém, existem algumas etapas que podem ser feitas, como a de transcrição reversa, que a partir de um RNA eu formo um DNA, e isso inclusive é a forma de organização do HIV. O HIV é um vírus de RNA, só que é um RNA transcrito. Então ele precisa ser convertido em um DNA para se incorporar no nosso DNA das células, para daí sim ser feito um RNA e aí converter as suas proteínas. Então é bem diferenciado essa questão de genoma viral, porque cada genoma implica em um tipo de tratamento específico, em um tipo de medicamento, em um tempo de formação para replicação, em um tempo onde a pessoa está transmitindo ou que ele está ativo. Então, tudo isso está relacionado com o tipo viral, né? Qual o tipo do genoma viral que a gente está trabalhando. Então, basicamente, os genomas virais de DNA podem ser ou de fita simples, como é o caso do circovírus e parvovírus, quanto DNA fita dupla, que são todos os demais vírus, como o herpes vírus, adenovírus, que causa gastroenterite. Quando os genomas são de RNA, a gente tem tanto os RNA de fita simples, que é a maioria, como raiva, ebola, alguns vírus respiratórios, e os RNA fita dupla são bem poucos, exemplos do rotavírus, responsável por gastroenterite, e o helvírus, responsável por resfriados. Já falando ainda de genoma de RNA, a gente pode ter mais uma separação, que seria em relação à polaridade. Então, caso esse genoma de RNA ele seja transcrito a partir da fita senso de DNA, a gente tem uma polaridade positiva. Já quando esse genoma de RNA ele é a polaridade negativa, ele foi produzido a partir de uma fita antissenso e necessita sintetizar o seu RNA mensageiro para depois poder sintetizar as proteínas. Tá? Então tem essa diferença aí. Então, entendendo a questão de organização de genoma, a gente chega às possibilidades de genomas virais. Existem 7 famílias virais, onde eu tenho, então, 6 possibilidades de tipos diferentes de vírus. Tá? Então, a gente tem o genoma que pode ser linear, circular ou segmentado. Né? Então, o genoma, por exemplo, do vírus da influenza, da gripe, ele tem 8 segmentos. Quer dizer que são 8 proteínas diferentes que ele consegue formar dentro da sua estrutura. Além de ser linear, circular ou segmentado, os vírus podem ser fita simples, fita dupla, DNA ou RNA. E isso dá pra gente, então, algumas possibilidades de vírus de DNA, fita simples, fita dupla, vírus de RNA, fita simples, fita dupla, e os vírus chamados de retrovírus, que é quando eu tenho um armazenamento genético em forma de RNA, porém tem que ser convertido um DNA para daí sim eu conseguir fazer um RNA mensageiro e ter uma proteína. Então isso a gente chama de retrovírus, como exemplo do HIV, e o vírus mais diferentão de todos, o mais difícil de todos, que é o hepaginavírus, que é o vírus da hepatite B, onde a gente tem um DNA que precisa ser convertido em RNA, depois em DNA de novo, para daí ser convertido em RNA mensageiro e daí sim ter a formação das suas proteínas. Então ele é um pouco mais demorado o seu processo de replicação e isso implica no fato de ter uma demora também para aparecimento de sintomas, a capacidade de formar uma doença crônica, enfim, é tudo relacionado ao genoma de armazenamento viral. E aqui estão então as 7 famílias virais, né? O vírus com genoma de RNA de sentido positivo, vírus com RNA de sentido negativo não segmentado, o RNA de sentido negativo segmentado, vírus com genoma de RNA de cadeia dupla, vírus com genoma de RNA que realizam a transcrição reversa, que são os retrovírus, os vírus com genoma de DNA fita simples e vírus com genoma de DNA fita dupla. Agora, alguns exemplos práticos disso, né? A gente tem aqui vírus de DNA
não envelopados, quais são os exemplos que a gente tem? Os parvovírus, que causam a parvovirose, né? Então ele é um DNA de fita simples, causa parvovirose em alguns animais. Os papilomavírus, que é um vírus de transmissão sexual, é um vírus de DNA fita dupla não envelopado. Os adenovírus, que causam uma série de gastroenterites, podendo causar também pneumonia, hepatite, conjuntivite. E o uridovírus, que é um vírus que causa problemas em peixes e insetos. Os outros vírus de DNA que são envelopados agora, a gente tem como exemplo hepaginavírus, que é o vírus da hepatite B, que é aquele super diferentão, que tem a sua organização genômica extremamente complexa. Os poxvírus, que são os maiores vírus que infectam seres humanos, pode afetar também doenças de vertebrados e invertebrados. E os herpes vírus, que é o vírus da herpes, varicela, encefalite e roséola, que são vírus de DNA envelopado. Tá? Já os vírus de RNA podem também ser envelopados ou não envelopados. Os não envelopados de RNA são os picornavírus, que são os vírus bem pequenininhos, menores que causam resfriado em humanos, e o helvírus, que causa sintomas gripais e gastrointestinais. Já os vírus de RNA envelopados são alguns que a gente conhece, como o da raiva, da rubéola, o vírus da influenza, né? O vírus da gripe, ele é um vírus envelopado de RNA. O coronavírus é envelopado também, por isso a importância de a gente lavar bastante a mão com detergente, porque se ele é envelopado, ele tem um envelope lipídico, e isso implica em eu lavar a minha mão com sabão. O sabão, né, como sendo um detergente, ele quebra a cadeia lipídica e inativa esse vírus. Então, por isso a importância de a gente sempre que possível lavar a mão com sabão. Outros exemplos são o retrovírus, como o HIV, o paramyxovírus, que é o vírus da bronquite, pneumonia e sarampo, e o arenavírus, que é o vírus da febre hemorrágica, que é um vírus extremamente letal. Ele causa hemorragia em pouquíssimo tempo e ele é um dos candidatos aí para ser utilizado para bioterrorismo. Então, o que a gente ouve falar, né, da teoria da conspiração, de utilizar vírus para afetar outros países, o arenavírus é um dos principais candidatos por causar aí uma febre hemorrágica muito rápida. Tá? Então, entendendo os tipos de vírus, entendendo que eles podem ser com genoma de DNA, RNA, fita simples, fita dupla, os vírus podem ter envelope ou não ter envelope. Então, depois de entender tudo isso, a gente vem para uma parte extremamente importante da aula, que é em relação à replicação viral. Independente do tipo do genoma, ou independente se ele tem envelope ou não, o ciclo de replicação viral é o mesmo, ele é muito parecido. O que tem que acontecer para que um vírus consiga entrar em uma célula e replicar? Primeiro, ele tem que se ligar a essa membrana celular, depois ele tem que efetivamente entrar, né, penetrar na célula, depois os vírus envelopados precisam perder o seu capsídeo, depois tem que acontecer a síntese do ácido nucleico das proteínas virais para que posteriormente aconteça o processo de montagem e para que depois de montado aconteça essa liberação e espalhamento desse vírus para as outras células. Então vamos ver separadamente cada um desses itens, começando pela adsorção ou ligação, tá? Que é a primeira etapa, que é no momento em que o vírus ele se aproxima da célula hospedeira e se comunica com ela, se liga com ela para que ela permita a sua entrada. Como é que funciona essa interação? A gente tem uma especificidade bem conhecida, que é o quê? No capsídeo ou no envelope viral precisa ter alguma proteína, algum receptor específico para reagir com o receptor que está contido na célula hospedeira. E é daí que vem que alguns vírus são respiratórios, outros são gastrointestinais, outros são de pele. Por quê? Porque vai depender de onde esses receptores específicos estão no organismo. Então, um vírus, o coronavírus, por exemplo, né, um dos tipos, que é o SARS-CoV, ele é um vírus respiratório. Então, o epitélio respiratório responde a ele, possibilitando a sua entrada. Mas existem outros vírus como HIV, que ele entra preferencialmente em células do sangue, né, as nossas células brancas de defesa.
Então, depende de qual é a proteína que esse vírus tem no seu envelope ou no seu capsídeo, que vai ter que interagir com o receptor presente na membrana do hospedeiro e aí sim possibilitar essa entrada. Tá? Então, essa especificidade aí da interação ela é bem importante para você saber qual é o tipo viral que entra em qual tipo de célula. Lembrando que essa interação é sempre passiva, então isso quer dizer que não tem gasto energético, até porque o vírus ele não teria como pagar o ATP para entrar para a célula, né? E algum tipo de dano nesses receptores de ligação, nesse sítio de ligação, pode impedir a entrada do vírus. Então, ou por anticorpo que neutraliza, ou por calor para ter uma desnaturação, você faz com que essa ligação não aconteça e o vírus não entre. Depois de ter essa adsorção, essa ligação, o que acontece é a penetração, né? Então você tem aí o vírus no processo de penetração entrando na célula hospedeira. A penetração ela é dividida em vírus envelopados e não envelopados, que vai variar um pouquinho como acontece essa entrada, considerando que o envelopado tem uma camada adicional. Né? Então, nos vírus envelopados, o que acontece é um processo de endocitose, da invaginação desse vírus, né, na membrana celular, e quando esse vírus for sair dessa vesícula endocítica, ele vai deixar a sua membrana do envelope junto. E aí, para a célula, vai entrar apenas o capsídeo, que é o que a gente vê nessa imagem aqui. Então, eu tenho ali a entrada do vírus por endocitose. Quando ele entra, ele interage com a membrana e entra dentro de uma vesícula, né, que é o processo de endocitose. Quando essa vesícula adentra a célula e vai liberar esse vírus, o que acontece, observem que essas proteínas virais do envelope, o envelope como um todo, ele fica nessa vesícula. Então você tem essa liberação e o que entra efetivamente na célula é o capsídeo com o material genético dentro. Diferente de um vírus não envelopado, onde essa interação, essa ligação acontece com as proteínas do capsídeo, os receptores presentes na membrana celular. Então você tem aí essa interação que faz com que apenas entre para dentro da célula o material genético, sendo RNA ou DNA. Então você não tem, em vírus não envelopado, a gente não tem entrada do capsídeo, a gente tem entrada apenas do material genético, enquanto que nos vírus envelopados entra tudo e dentro da célula o vírus perde o envelope, né, que vai retornar para a membrana plasmática e precisa ter um terceiro processo de desnudamento, apenas para vírus envelopados, desnudamento, tá, povo? Não confundam. No desnudamento é quando enzimas lisossomais quebram o capsídeo para expor o material genético de vírus envelopados. Então, essa imagem aqui mostra pra gente, ó, ali na parte superior da imagem, eu tenho a penetração direta de vírus não envelopados, onde eu tenho apenas capsídeo e o material genético, que está parecendo um R ali dentro. O que acontece nesse processo de adsorção e de ligação, né, de vírus não envelopados? Eu tenho o capsídeo interagindo com o receptor da membrana do hospedeiro e a entrada apenas do genoma viral. Enquanto que na parte de baixo eu estou vendo a entrada de um vírus envelopado. Então, o que acontece é que a membrana do vírus envelopado ele acaba interagindo com a membrana do hospedeiro e aí penetra, né, se incorpora na membrana do hospedeiro e você tem a entrada do capsídeo e do genoma viral. Então, lá dentro da célula, que está apontando ali a partir do número 4 e 5, a gente precisa ter esse processo de desnudamento, que é feito por enzimas lisossomais, que vão quebrar esse capsídeo para expor o genoma viral. Ok? Então, agora a gente já tem o genoma viral exposto tanto do vírus envelopado quanto do não envelopado. Então, a próxima etapa é que esse genoma viral chegue até o núcleo celular e aconteça o processo de replicação. Então, o vírus, como não tem uma maquinaria própria, ele precisa utilizar a maquinaria da célula. Então, ele usa as enzimas de replicação, as enzimas todas de transcrição e tradução da própria célula para replicar o seu material genético e para fazer também as suas proteínas virais. Então, ele utiliza dentro do núcleo, né, a maquinaria própria e no citoplasma ele utiliza o material para fazer síntese proteica.
Então, depois dessa replicação, né, a gente vai estar tendo ao mesmo tempo a síntese do ácido nucleico dentro do núcleo e a síntese do material proteico no citoplasma a partir dos ribossomos e dos RNAs transportadores. E aí, então, neste ponto, a gente já tem tanto o material genético duplicado, quanto a formação das proteínas do capsídeo, tudo utilizando maquinaria da célula hospedeira. Depois de eu ter tudo isso já formado, o que vai acontecer agora? A montagem, né? Aí eu começo a montar então o meu virion, a minha partícula viral. O que tem ali? A gente vai utilizar esse material genético que foi duplicado, vai utilizar essas proteínas que foram organizadas, né, que foram preparadas dentro da célula hospedeira e vai montar essa estrutura toda. Então, boto o genoma no meio, boto o capsídeo ao redor. Caso o vírus seja envelopado, como mostra nessa imagem, assim que for sair, esse capsídeo vai roubar um pedaço da membrana e vai levar junto, e aí retorna à formação original. Caso não tenha um envelope, ele pode simplesmente sair da célula, né, e infectar outras células. Tá? Então essa montagem acontece e agora a gente entra em um outro passo que é a liberação. Como que é liberado? Então existem dois tipos de liberação virais, o que a gente chama de ciclo lítico e ciclo lisogênico. Até a etapa de montagem acontece tudo muito parecido, né? Você tem ali a entrada do vírus, tem a síntese dos seus compostos, tanto genético quanto as proteínas, tem a montagem, só que ela precisa sair, né? Então, como é que sai da célula hospedeira isso daqui? Essa primeira imagem roxa está mostrando que o vírus infecta a célula, replica dentro dela, monta vários vírusinhos pequenininhos e quando já está lotada a célula, ela sofre a liberação. Então ela explode a célula e voa vírus para todo lado para continuar aí um processo inflamatório agudo. Outra forma de saída é uma saída silenciosa, que a gente chama de ciclo lítico. Uma saída bem plena, desculpem, o ciclo lisogênico, uma saída bem silenciosa. Tá? O ciclo lítico é quando tem a lise das células, ali como a gente vê da liberação. O ciclo lisogênico é esse esquema que está aqui do lado direito da tela, onde você tem a formação dessas bolinhas saindo da célula, uma a uma, porque ela sai quieta. Ela não quer atrair o sistema imune naquele momento. Então ela sai quietinha para continuar se duplicando sem chamar atenção. Então é isso que a gente vai ver agora. Quais são essas possibilidades de liberação desse vírus? Então a gente tem o ciclo lítico e lisogênico, ele pode acontecer junto ou separado em momentos específicos da replicação viral. Então o que a gente viu até agora é que os vírus, eles fazem esse processo inicial, que está em 1 aqui na imagem, que é a adsorção, né, essa ligação, seguido da penetração, desnudamento para vírus envelopados, a biossíntese para os vírus, né, para a formação de material genético e proteínas, a morfogênese ou a montagem, né, que é quando monta de novo essa estrutura viral, e aí agora a gente vê que essa liberação ela pode acontecer de duas formas. O ciclo lítico é quando tem lise, quando tem explosão. O que está mostrando nessa imagem? Eu tenho uma célula, ali que está escrito bactéria, mas pode ser uma célula vegetal, animal, enfim, como vocês queiram. Esta célula está sendo infectada por um vírus, que no caso aqui a gente tem um bacteriófago, né, mas poderia ser qualquer outro tipo viral. Esse vírus, ele está injetando DNA viral dentro da célula bacteriana. Depois da injeção do DNA viral, essa célula bacteriana, ela começa a sintetizar as enzimas para fazer a replicação do material genético viral. Posteriormente, utilizando os seus ribossomos, os seus RNAs transportadores, a gente tem a síntese de proteínas do capsídeo para que o material genético seja encapsulado. Seguido disso, a gente tem o processo de montagem, né? Então, botando o material genético no meio e o capsídeo ao redor. E aí, quando essa célula já foi usada o máximo possível, quando o vírus percebe que não cabem mais vírus ali dentro, no ciclo lítico, ele lisa a célula, liberando as partículas virais. Tá? Então, o DNA viral comanda o metabolismo, produzindo novos vírus. Assim que a sua função foi feita,
causa a explosão da célula para você ter aí a liberação desses vírus, né, para outras partes todas aí do corpo, tá? Ou do organismo. Isso é o ciclo lítico. Isso está relacionado diretamente com uma infecção aguda, tá? Um processo inflamatório agudo. Quando eu tenho um extravasamento celular seguido de muitos novos espécimes virais, a gente tem então um ciclo lítico, tá? Aqui mostrando como ele faz para entrar, né? Você tem ali ele se aproximando, o bacteriófago interagindo as suas proteíninhas, de repente ele coloca ali o material genético para dentro. 25 minutos após a infecção já são liberados de 50 a 100 novos vírus, então é uma infecção rápida, tá? E aí a explosão, então, está relacionado com o processo inflamatório agudo, né? Você tem aí uma resposta muito aguda do sistema imune por ter explosão de célula, né? Então, expondo o seu conteúdo extracelular, intracelular, né, no meio extracelular, e você tem aí a liberação de muitos vírus. Aqui mostrando então tudo isso acontecendo de novo. A gente tem ali o vírus se aproximando, formando novas moléculas, montando ali de novo o vírus que vai sair da célula, né? Então, no ciclo lítico, a gente viu que tem a explosão da célula para a liberação dos vírus. Já no ciclo lisogênico, o que acontece? É aquele tipo de infecção crônica, onde você tem a manutenção da presença viral no organismo. Então, ele está mostrando o bacteriófago injetando seu DNA dentro da bactéria, né? Mas poderia ser um vírus humano injetando seu material genético dentro da célula humana. Esse material genético ele vai se incorporar ao DNA da célula pela ação de uma enzima chamada DNA integrase, e isso faz com que toda vez que esta célula se dividir, a gente vai ter o vírus sendo levado para outras células. Então você tem um tipo de infecção que é bem silencioso, mas também é efetivo, porque toda célula nova que tiver origem a partir da célula infectada vai carregar o genoma viral incorporado. Então, esse tipo de ciclo ele é utilizado, né? Ele é feito por alguns vírus num período de infecção crônica. Então, você só mantém a quantidade viral no corpo, tá? E aí a pergunta é, e aí, será que os vírus, os dois fazem os dois tipos? Existem tipos específicos? Sim e não. Alguns vírus, eles têm especificidade maior por um tipo ou outro, como é o vírus o exemplo do vírus da herpes, que faz preferencialmente o ciclo lisogênico. Mas existem sim alguns vírus específicos para ciclo lítico. Ou existem vírus que conseguem migrar de uma forma de ciclo para outra. Então, isso é bastante variável. Vai depender de como está o sistema imune, vai depender da quantidade de vírus que infectou inicialmente, para você ter uma resposta aí mais aguda ou mais crônica. Então, é muito variável, dependendo também do tipo viral. Tá? Então, aqui nesse esquema está mostrando os dois ciclos acontecendo junto. Tá? Eu tenho a partícula viral se ligando na célula hospedeira. Essa ligação acontece, o vírus adentra na célula hospedeira, parte dessas células, né, infectadas podem ir para o ciclo lisogênico, onde eu tenho essa célula sendo dividida com esse DNA viral incorporado ao DNA da célula hospedeira, garantindo que cada vez que a minha célula se divida, o vírus está sendo dividido junto. Outra possibilidade é o ciclo lítico, então eu tenho a injeção da partícula viral dentro da célula. Automaticamente esse vírus faz com que a célula comece a trabalhar apenas para ele, fazendo replicação de seu material genético, fazendo formação de suas proteínas, e aí assim que esse vírus já utilizou pra caramba essa célula, que não tem mais o que fazer com ela, ele explode, né, mata a célula e aumenta a sua propagação viral. Vejam que tem ali um processo de indução no meio dessa imagem, mostrando que alguns tipos virais ele pode estar fazendo um ciclo lisogênico bem quietinho, bem na dele, e de repente, ou pela baixa do sistema imune, ou por algum ambiente muito favorável, ele pode induzir a entrada em um ciclo lítico. Então, algumas células continuam mantendo o lisogênico e outras fazem o lítico. Então, isso é bastante variável, de acordo com o tipo viral, tá? Mas saibam que existem esses dois tipos de ciclo. Alguns vírus fazem apenas um deles, alguns vírus fazem os dois, dependendo também da capacidade de formação de doença, né? Se o vírus ele é um vírus de resposta aguda ou crônica, então ele vai ser variável também o tipo de ciclo que ele vai estar atuando, tá?
Essa imagem aqui, a gente está mostrando que tipo de ciclo. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Esse é um ciclo lisogênico. Estão vendo que as bolinhas elas estão saindo bem quietinhas, uma por uma ali, ela não está, né, causando ruptura de membrana, não está atrapalhando nada, ela quer só sair silenciosa para infectar outras células, tá? E aqui, mostrando de novo, então, no ciclo lisogênico a gente tem, né, a presença, então, do DNA integrado no material genético da célula hospedeira, enquanto que no ciclo lítico a gente tem essa explosão da célula, né, essa saída extremamente alta e bagunceira, tá? Tudo bem? Então, esses são os tipos de replicação e os tipos de ciclo. Voltando um pouquinho para falar do nosso material genético ali, que é bem interessante. Eu não quis focar demais anteriormente, para vocês irem se adaptando ainda com esse método, mas a replicação viral ela é muito relacionada ao tipo de genoma. Então, agora que vocês entenderam as etapas de replicação, a gente conseguiu perceber que alguns vírus podem demorar muito mais do que outros para fazer replicação. Isso vai depender exclusivamente do tipo do seu genoma. Então, existe uma classificação, que é o sistema de Baltimore, que divide essas 7 famílias ou 7 grupos virais. Então, a gente tem vírus do grupo 1, que são vírus de DNA de dupla fita. Como ele tem o seu DNA de dupla fita, automaticamente uma das fitas já vai ser convertida em RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai ser lido e feito proteína viral. Então, é uma replicação rápida. No grupo 2, a gente tem um DNA que tem uma única fita. No nosso organismo, o DNA de uma fita só não é reconhecido. Então, o que tem que acontecer? Esse DNA precisa entrar no nosso núcleo, precisa ser feito um DNA complementar, uma fita complementar, para a gente ter um DNA de dupla fita, para daí sim ter a capacidade de fazer um RNA mensageiro, que vai ser transcrito, né, e traduzido ali posteriormente em proteínas. O grupo 3 é um RNA de dupla fita. Como ele já tem ali as duas fitas, ele já consegue, né, automaticamente produzir um RNA mensageiro e formar as suas proteínas virais. No grupo 4, a gente tem um RNA de polaridade positiva, só que a polaridade positiva não tem a capacidade de induzir RNA mensageiro, apenas a polaridade negativa. Então, o que tem que acontecer? A partir do RNA polaridade positiva, no grupo 4, faz-se um RNA de polaridade negativa e aí sim a gente tem a formação de um RNA mensageiro e tem a capacidade de formar as proteínas virais. No grupo 5, é um grupo extremamente simples, onde a gente tem um RNA polaridade negativa, que automaticamente já é produzido o RNA mensageiro. Então, assim como o grupo 1, o grupo 3 e o grupo 5 também são os de replicação mais rápida, né? Eles conseguem automaticamente já iniciar a formação de novos vírus, enquanto que o grupo 2 e o grupo 4 eles demoram um pouco mais, porque eles têm uma etapa adicional para a produção. Então, a gente já consegue imaginar aí que pode ser que esses tipos virais 2 e 4 eles demorem mais no processo de transmissão, de infectologia mesmo, do que os do grupo 1, 3 e 5. Partindo para o grupo 6, a gente tem os vírus de RNA positivo, que são transposons, né? Que são os retrovírus. O que isso quer dizer? O retrovírus, obrigatoriamente, precisa, a partir do RNA que ele se organiza, ele precisa passar por um processo de transcrição reversa para ter produzido um DNA de dupla fita. E apenas após isso é que a gente consegue fazer um RNA mensageiro para fazer a proteína. Então, os retrovírus, como o caso do HIV, por exemplo, eles demoram um pouco mais nesse processo patológico, porque ele precisa passar por duas etapas. Ele precisa passar por uma transcrição reversa para depois formar um DNA de dupla fita para daí sim formar um RNA mensageiro. E o subtipo 7, o grupo 7, que é o grupo mais diferente, o mais complexo viral, a gente tem um DNA que é mesclado. Esse DNA ele precisa fazer um RNA, um retrovírus. A partir do retrovírus, faz uma transcrição reversa, aí sim você tem um DNA dupla fita capaz de formar um RNA mensageiro, para daí a gente ter a produção de proteína. Então vejam que a gente tem 3 etapas até chegar no RNA mensageiro, mais a etapa do RNA mensageiro. Então são 4 etapas até você ter a proteína. Então isso explica, né, o porquê que a hepatite B é uma doença de progressão lenta
E não é no momento que você se infecta que você começa a ter sintomas, porque a progressão da doença é um pouco mais devagar, considerando o tipo viral, né, o tipo genético desse vírus, que tem aí etapas adicionais para iniciar um processo de infecção. Tá? Então, levem bastante em consideração esses tipos virais para você conseguir entender questão de tempo de exposição, tempo de replicação, tempo de por quanto tempo eu estou infectivo, né? O quanto tempo eu começo a ter os primeiros sintomas, isso está ligado diretamente ao tipo desse genoma viral, então, ok? Para a gente finalizar, então, existem alguns outros agentes infecciosos que parecem com vírus, não são vírus, mas se parecem, eu trago aqui para a gente não ficar com essas dúvidas. Existem os chamados viroides, provavelmente vocês já ouviram falar. Eles são estruturas muito menores do que os vírus ainda. Os vírus têm aí na casa dos milhares de pares de base. Os viroides têm de 250 até 390, então são muito pequenos, são os menores agentes infecciosos conhecidos. Eles não têm vetório proteico, então não tem capsídeo. Eles são completamente nus e eles penetram na célula pelos espaços que elas têm. Como ele é uma estrutura muito pequena, ele consegue simplesmente passar ali pelo espaço entre os lipídios e ele entra nas células. Os viroides, eles infectam exclusivamente plantas. Ele tem uma dependência total do hospedeiro. Então a gente mostra aqui algumas imagens desses viroides, que é o que causa esse branqueamento das folhas e ali, se vocês verem também nessa imagem superior ali onde tem um tronco, a gente vê que tem uns pontinhos brancos ali de infecção, tá? Porque ele se interage, né? Ele liga em qualquer um dos pontos ali do genoma viral, do genoma da planta, podendo influenciar inclusive o gene de coloração, né? A clorofila, por exemplo. Então você tem aí uma perda de cor por causa da infecção por um viroide. Já outro exemplo de infeccioso também são os prions. Os prions, eles são diferente dos vírus e dos viroides, que são estruturas de ácidos nucleicos. Os prions, eles são proteínas mal dobradas, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o prion sendo codificado pelo gene PRNP, porém existe uma variação desse gene onde forma-se uma proteína que ela não consegue ter uma função específica. Ela fica mal dobrada e acaba bioacumulando. Tá? A proteína normal tem uma função importante de permitir comunicação entre as células cerebrais normais, né? Porque se liga ao cobre presente nas estruturas. Porém, a proteína patogênica, a PRPSC, ela não tem essa capacidade. Ela fica numa estrutura tridimensional que não tem atuação, porque ela fica mal dobrada e ela acaba bioacumulando. Isso quer dizer o quê? Se acumula no tecido vivo e acaba influenciando na sobrevida daquele indivíduo. Né? Então, existem alguns exemplos de prions que afetam organismos diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, a encefalopatia espongiforme bovina, que é o mal da vaca louca, que provavelmente vocês já ouviram falar. É um exemplo de prion, que afeta especificamente bovinos. A gente tem os scrap, que é a doença que afeta ovinos. E em seres humanos, a gente tem uma doença chamada de curu. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem. Esses pontos pretos nesse tecido nervoso de vaca é um cérebro de uma vaca, né, louca, com essa patologia, porque ela tem esses pontos pretos, que são essas proteínas, esses prions bioacumulando e afetando o funcionamento normal. Em seres humanos, a gente tem a doença chamada de curu. É uma doença que acomete principalmente uma região lá da Nova Guiné, né? É bem comum entre os membros da etnia For em Papua, que fica na Nova Guiné, e ela é transmitida durante rituais canibalísticos. Então, não tem relatado a presença desse curu em outras regiões do mundo, apenas nessa região específica, né, lá na Papua, na Nova Guiné, porque é um povo que tem o costume cultural de realizar rituais canibalísticos. Então, o que eles fazem? Eles consomem partes do cérebro de mortos, e é uma questão cultural e uma questão de respeito. Então, assim, é respeitoso que uma pessoa da minha família morra e eu me alimente do cérebro dela. É uma questão cultural muito forte. Então, esse povo, ele tem esse costume e
considerando, né, que a Kuru são prions, são proteínas mal dobradas no sistema nervoso, se eu ingiro, se eu me alimento de cérebro contaminado, eu bioacumulo essas proteínas que têm uma tendência de chegar até o sistema nervoso, além de que geneticamente eu já posso também ter a versão patogênica, né? Então, você bioacumula essas proteínas que acabam levando ao aparecimento ainda de uma doença em um povo inteiro, né? Então é bem comum a Kuru em mulheres e crianças, são as principais vítimas, porque normalmente os homens comiam as partes mais nobres do corpo da pessoa que faleceu e o cérebro, pés e mãos ficavam com crianças e mulheres, mas a incubação ela é com um tempo grande, então a partir dos 30, 35 anos é que começavam a aparecer os primeiros sintomas. E depois dos primeiros sintomas, a doença progride muito rapidamente. A morte é em torno de 3 a 12 meses depois dos primeiros sintomas da doença, né? Por ser uma doença neurodegenerativa. Então, a ONU até tentou se meter, tanto que essa arte que eu botei aqui no slide do Yukuru, né, parem com esses hábitos canibais dessa alimentação com o cérebro, foi feito pela ONU, todo um movimento na tentativa de conscientizar a população. Porém, é um hábito cultural muito forte. Então, ainda se tem a incidência dessa doença, né, por mais que tenha diminuído, ela ainda existe, tá? Justamente por, né, ser uma doença aí, neurodegenerativa de bioacumulação de moléculas mal dobradas. Tá? Aqui eu trouxe uma imagem desse povo, né, de Papua, na Nova Guiné. Você tem aí uma má formação, então, é uma má organização do sistema nervoso que vai implicar em toda uma sobrevida diferenciada, né, de enfraquecimento de órgãos, de não desenvolvimento normal pelo acesso, pelo processo de bioacumulação, certo? Se tiverem alguma dúvida dessa aula, mandem para mim ali pelo Eva ou coloque aqui nos comentários do vídeo ou a gente tira nas próximas webconferências, tá bom? Não fiquem com dúvidas, me mandem e-mail, vocês têm meu contato e a gente vai se falando. Abração a todos e até a próxima!